Pronto, já está gravando. A gente fala, a aula de hoje, então, é sobre o cartesianismo e o esclarecimento, tá? Historicamente, o cartesianismo ele precede o esclarecimento. E o cartesianismo ele é a base filosófica do pensamento ocidental moderno, tá? O Descartes ele não foi pouca coisa. E qual é a base do pensamento cartesiano? O pensamento cartesiano ele vai se basear na oposição entre res cogitans, a coisa que pensa, e res extensa, que é a coisa extensa. Então, há uma separação entre mente e corpo. Tá? E esse corpo, que é res extensa, ele é mensurável, ele pode ser medido. Então, assim, essa oposição entre mente e corpo, ela não é nova na história da humanidade. Tá? Já existe com os gregos, a igreja reproduz isso, né? A oposição entre mente e corpo. E o Descartes ele vai retomar essa tradição de separar mente e corpo. E isso é importante porque a partir do momento que a matéria, né? Deixa eu ver assim, tudo praticamente tem matéria. Então, tudo pode ser relativamente medido, mensurável. Isso é importante, por exemplo, se eu penso que no período do século XVII é um período em que se está estabelecendo aliança entre diversos povos na configuração do Estado-nação que vai ter o seu ápice no século XIX. No feudalismo, havia uma sobreposição territorial entre várias entidades políticas. Então, o rei tinha suas terras, e aí tinha aquela relação de vassalagem com o príncipe, com o duque, com o marquês, e o território os domínios desses nobres, muitas das vezes, eles se entrepunham, eles se sobrepunham, na realidade. Então, isso é um processo que o modo de produção capitalista, as mudanças políticas engendradas pelo capitalismo, vai começar a estabelecer. Então, por exemplo, um conceito que é fundamental para a gente entender o Estado-nação moderno é o conceito de soberania. Ou seja, nesse pedaço só manda eu, rei, depois rei absoluto, enfim. Né? É uma soberania única. Não tem esse negócio de, naquele mesmo pedaço de chão, ter controle do duque, do marquês, do príncipe, do rei, enfim. São territórios exclusivos. O poder ele é exercido de forma exclusiva. Então, essa é uma mudança muito importante do modo de produção capitalista para o modo de produção feudal e que vai ter vai sofrer as consequências desse pensamento cartesiano em que os corpos eles são medidos. E uma vez que são medidos, eles são controlados, eles são conhecidos de forma melhor também. Né? O primeiro passo para você ter o controle sobre o território é você saber a extensão dele, até onde vai seu domínio e o que tem nele, digamos assim, o que tem dentro dele. Né? Essa era a concepção de território na época também. Né? A ideia, não exatamente no período do Descartes, né? Mas a primeira concepção de território é justamente essa extensão de poder do Estado sobre um, uma área que pode ser medida. Tá? Então, a ideia da res extensa, basicamente, o que não tem extensão? Deus e a própria mente, né? Então, Deus não vai ter nunca extensão. Isso é o que a gente pensa normalmente. Só que a gente tem que lembrar que no século XVII, que é quando Descartes está escrevendo, a ideia de vácuo ela não era uma ideia possível. As pessoas não acreditavam na existência do vácuo. Tudo era matéria. Né? E onde não tinha o universo, a matéria, né, existia Deus. Deus preenchia espaço. Então, essa posição do Descartes de fazer a separação entre res cogitans e res extensa, ela vai trazer um problema que é teológico também. Né? E se a gente for pensar a cosmovisão medieval,
A cosmovisão medieval, ela traz ela é feita em círculos, né? E aí no limite máximo, depois daquele círculo máximo que tem é Deus. Então não há essa previsão de vácuo no pensamento do século XVII, né? Havia já possibilidades, origens, né? Não é uma invenção propriamente do século XVIII, XIX, a configuração do vácuo, mas isso é um problema que está colocado no pensamento cartesiano, tá? Essa extensão, ela afeta a Deus, né? Então, essa matéria, ela está presente em Deus. Como que a gente relaciona Deus à matéria? Né? Para a gente é óbvio, né, que hoje Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele não depende da matéria, né? E é infinito. Enfim, são questões que ainda estão sendo discutidas no século XVII. Tá? E isso tem, essa noção de res extensa, ela tem um impacto profundo na filosofia. Tá? E essa oposição cartesiana do Descartes, ela vai ser importante também para a geografia, porque à medida que as coisas são extensas, eu consigo explicá-las matematicamente. O Descartes ele também é importante para a matemática, tá? Então essa geometria, essa geometrização, ela vai ocorrer de uma forma muito importante a partir do pensamento cartesiano. Tá? Se a gente, eu não lembro se eu já passei para vocês o Pato Donald no País da Matemática. Depois, se não, eu coloco o link para vocês. Mas nesse desenho animado mostra como a matemática e como os gregos eles matematizam a realidade, tá? Então a sequência Fibonacci, a proporção áurea, enfim. E isso à medida que os renascentistas eles retomam o pensamento grego, eles vão retomar também essa noção de... Ai, gente, fugiu a palavra. Eles vão retomar essa matematização da natureza, tá? Era isso que eu ia dizer. Então, assim, a principal consequência do pensamento cartesiano, da coisa extensa cartesiana, para a geografia, até hoje, é a concepção de espaço que ela vai engendrar. Então, para a geografia física, é fundamental a compreensão dessa matematização, porque o espaço físico ele vai se desenvolver em função dessa geometrização colocada pelo Descartes. Essa geometrização ela começa com os gregos e é retomada pelos renascentistas e ela vai ser a base do pensamento cartesiano. A extensão é uma categoria fundamental de explicação da realidade. Então, a partir do momento que a gente consegue definir essas proporções, tudo isso, a gente consegue ter uma compreensão da natureza, da realidade. Tá? E isso é muito importante para a geografia, porque a noção do espaço físico ela vai se fundamentar nessa geometrização da natureza. Ou seja, a natureza ela pode ser explicada por meio de fórmulas. Tá? Não só a natureza, a astronomia, astronomicamente também. Né? Se antes havia uma sacralização de tudo, essa matematização da realidade, principalmente da natureza, ela gera uma profunda dessacralização do homem, da vida cotidiana e do pensamento. Então, antes o corpo era algo divino, você não podia tocar, você não podia mexer. Né? Conforme você dessacraliza, você vai começar a fazer autópsia. Então, você vai haver um desenvolvimento muito grande, por exemplo, dessas ciências médicas, porque os corpos vão passar a ser dissecados. Tá? Se antes era uma explicação da natureza, divina, hoje, por meio de uma fórmula matemática, eu consigo explicar a realidade, o funcionamento até dos planetas. Então, lembrando também da teoria heliocêntrica, que é antes do Descartes, né, que vai modificar profundamente. A produção da verdade ela é dada pela igreja. Com o desenvolvimento científico, a produção da verdade ela é dada pelo próprio homem.
tá? E por isso que os renascentistas também são importantes, porque eles resgatam esse humanismo grego na compreensão da realidade, tá? E uma mudança em si importante é justamente a ideia de natura, tá? Essa ideia de natura, ela é uma construção de um período. Os gregos chamavam de physis, por isso geografia física, tá? Vem de physis, em que há um equilíbrio, há um todo, enfim, e o homem é parte dessa physis. No pensamento medieval, isso começa a mudar para a constituição de um conceito de natura, de natureza, como nós conhecemos, tá? Então, há uma diferença na forma como os gregos enxergavam esse meio circundante, em que havia um equilíbrio, em que havia uma certa estabilidade. O homem era, de fato, muito mais limitado do que vai passar a ser no período da modernidade, a partir do Renascimento. Tá? Então, há toda uma preocupação em relação à matematização dessa natureza. E isso também implica modificações na própria concepção do homem e da natureza. Sempre que eu alterar a concepção da natureza, daquilo que é natural, eu altero a concepção daquilo que é humano, tá? Porque, por exemplo, quais são os limites da ação humana? A gente, hoje, na contemporaneidade, a gente tem engenharia genética, que a gente pega um pedaço, sei lá, de uma bactéria e implanta num milho e faz um milho transgênico que é resistente à praga e que tem um defensivo específico para combater essa praga. Enfim, a manipulação genética fez com que a gente recriasse em laboratório a Dolly, a ovelha, né? Tem um experimento de fazer carne de laboratório. Então, imagina, daqui a pouco não vai precisar nem ter vaca. A gente guarda um banco genético que tem as células lá do boi e a gente cria essa célula, cria carne em laboratório. Então, isso é um limite da ação humana. Esses limites eles são revistos e, à medida que eles são revistos, eles alteram a concepção do que é humano e do que é natural. Então, imagina pensar isso há 300 anos atrás, engenharia genética, 300 anos atrás, era uma loucura, uma ficção científica absoluta, né? Nunca seria possível o ser humano conseguir manipular a vida dessa forma. E hoje é uma realidade, até banal, muitas das vezes. Então, assim, essas concepções, elas evoluem historicamente, tá? E para a geografia, a importância do cartesianismo é justamente esse foco na extensão das coisas, tá? Associado à Renascença, eu acho que eu já falei com vocês, da Renascença, de como surge a perspectiva e a construção de um olhar que dirige esse olhar a um ponto de fuga, tá? Esse espaço ele vai ter esse componente físico muito forte, que está vinculado à natureza, mas esse espaço da modernidade, ele geometrizado, euclidiano, ele vai estar muito relacionado também àquilo que aconteceu nas cidades da Renascença, que é o desenvolvimento dessa concepção de ponto de fuga, de que você consegue transpor para a tela certa tridimensionalidade. Isso é um problema que é colocado na Renascença e que só vai ser resolvido com a arte moderna, tá? Fundamentalmente. Então, assim, a Renascença ela vai trazer essa perspectiva, esse ponto de fuga, em que as pessoas passam a ter um mesmo olhar, né, na tela. Eu não lembro se eu já falei para vocês fazerem o coisa de marcar um ponto e olhar fixo. E aí, quando você olha fixo, você percebe que um olho enxerga e o outro está fechado. Você não vai enxergar a própria mão. Isso é por conta da noção de tridimensionalidade que é captada para a tela nas obras do Renascimento. Isso dá uma origem a uma concepção de espaço homogênea, ou seja, todos passam a comungar do mesmo olhar, né? E esse mesmo olhar, ele está muitas das vezes externo à perspectiva, ela é construída, inclusive, fora da própria tela. Então, se eu pego um quadro, às vezes eu posso pegar um desenho, um quadro, alguma coisa assim, que eu vejo
eu foco num prédio, esse prédio está meio que de lado, os vértices dessa perspectiva, elas podem estar fora da tela. Então, assim, esse é um espaço externo ao sujeito, tá? E isso é muito importante, tá? Essa é a base do conceito de espaço para a modernidade, que também é uma herança cartesiana. É um espaço homogêneo, tá? É um espaço que todos comungam do mesmo olhar, tá? Lembra da perspectiva do quadro renascentista? Todos comungam do mesmo olhar, tá? No ponto de fuga, mas muitas das vezes a própria construção dessa geometria está fora da tela que a gente enxerga. Então, assim, isso é um exemplo de como esse espaço ele está fora, inclusive, da própria tela, né? Ou seja, ele também está fora de mim enquanto espectador, né? O ponto de fuga ele centraliza a perspectiva em todas as pessoas, independentemente de quem observa, o minto, de quem olha por exemplo, aquela tela, tá? Então, isso é a base do pensamento do conceito de espaço originário do cartesianismo. Essa noção de espaço homogêneo, que transcende o sujeito. Tá? E justamente por ser matematizado, geometrizado, ele também ajuda a explicar de uma forma dessacralizada a própria natureza. Então, isso amplia as possibilidades de ação do homem sobre esse meio. Tá? Alguma